lado. Muito bom dia, bom fim de semana, são 10h21, cá estamos nós em direto dos estúdios da Renascença em Lisboa para mais uma edição do Visto de Fora. Hoje vamos ter uma emissão muito especial porque temos um convidado que se junta aos nossos habituais comentadores, o Olivier Bonamici e Begonha Inigas, que todas as sextas-feiras comentam aqui os temas da semana com a moderação do jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia, Muito bom dia. Bom dia. Miguel Coelho, vamos lá acabar com o suspense. Apresenta-nos o nosso convidado especial. Sim, e é certamente um nome que é familiar a quem ouve a Renascença, porque é o Vitaly Ignatiuk, o nosso correspondente em Moscovo há largos anos, ucraniano de origem. Sim. Vitaly, bom dia, um gosto ter-te aqui. Bem-vindo a esta tua casa. Добрый день, добрый день. Eu diria mais, lascavo próximo. Ai, É assim, disse ainda bem? com boa pronúncia. Disse Sim, bem? parabéns. Eu tenho melhor pronúncia ucraniana quando bebo uns cupidos. Começa logo a falar assim. Deixem os brindes, Isso ajuda. deixem os brindes para o fim, por favor, temos um programa para fazer ainda. Mas o Vitaly, que reside em Moscovo há 45 anos, É isso apesar de ser mesmo. ucraniano, Já sou velho. sentiu-se na Quase necessidade como este de vir mundo. para Portugal na sequência da guerra que atualmente se registra na Ucrânia, e é disso que vamos falar muito ao longo deste programa. Euronet Plus. A Renascença e a Euronet Plus organizam em parceria este Visto de Fora aqui todas as sextas-feiras, não quero mais recordar, e nós já vamos, durante esta emissão, conhecer melhor a história do Vitaly, o que é que o fez vir para Portugal e, no fundo, qual é também o olhar que ele nos pode trazer sobre a situação de guerra que a Ucrânia vive neste preciso momento. Mas queria começar por falar da cimeira que marcou esta semana a nível internacional, a cimeira da NATO, com promessas de apoio dos aliados justamente à Ucrânia, com promessas de reforço de meios, a alteração do conceito estratégico da Aliança Atlântica, que passou a considerar de novo a Rússia como a maior ameaça. E antes de ouvirmos também a opinião do Vitaly sobre esta cimeira da NATO, o que é que te pareceu, Begonha? Começo por ti, até porque a cimeira foi em Madrid. O que é que te pareceram estas promessas da NATO? Ainda virão a tempo de ajudar a Ucrânia ou serão, sobretudo, preventivas na ótica da defesa dos próprios países da NATO? Acho que esta cimeira foi moito importante, non é? Neste momento tan complicado no que estamos con a guerra na Ucrania, e sobre todo a imaxen que fica desta cimeira e o que se destaca nos principais xornais españois hoxe e tamén onten, esta unidade en torno a NATO. Há moito tempo que non acontecía. Há 12 anos tivemos unha cimeira que foi tamén moito importante en Lisboa, que nos acompañamos, mas esta cimeira ten a importancia de ser neste mesmo momento, non é? Coa guerra da Ucrania, e todos xuntos, esta imaxe de unidade no Museo do Prado, de todos os líderes en sintonía, aliás, o Erdogan da Turquía tamén en sintonía, aparentemente, que ainda faltan por asinar unha serie de coisiñas, é dizer, estes acordos teñen de ficar no papel. Sim, a sintonia da parte da Turquia foi importante, sobretudo por causa, claro, da adesão da Suécia e da Finlândia. Iso é o que ia explicar agora. Mas, além de todo iso, o que se destaca na imprensa española é un suceso de organización, un suceso de comunicación, porque, como xa temos explicado neste programa, precisamente o Biden e o Pedro Sánchez, o primeiro ministro español, e o presidente dos Estados Unidos, non tiñan se encontrado até este momento e non tiñan falado en profundidade. A relación non era mellor, mas viuse, pelo menos na fotografía, moita sintonía entre todos. E entón foi un suceso de comunicación, de organización, e o que vai acontecer coa adesão destes dois países e o que vai acontecer realmente de aquí adiante, se esta cimeira vai ser importante ou não, vamos ver de aqui a uns meses. E a tua leitura, Olivier, o certo é que tudo indica que a NATO vai aproximar-se mais da Rússia ainda do que Putin gostaria. Sim, eu diria que eu que adoro a literatura russa, o Dostoiévski em particular, que é o livro fabuloso que é O Idiota. Eu acho que o Putin está na situação do idiota hoje em dia, que é, ele queria dividir a NATO, não só não conseguiu, Isso é. como ainda reforçou a coesão da NATO, que acho de espantoso. Ou seja, ele A conseguiu coesão e a dimensão. o resultado contrário do que ele queria realmente. Bom, agora é uma reação
eu diria, correta da NATO, um pouco peca tardamente, porque em 2014 já era um acto de guerra com a Crimeia, ou quase sem qualquer reação. Mas eu diria que é fundamental é que a NATO, com estas medidas que vão ser tomadas aos poucos, não é? Porque lá vai haver mais homens, mas não vai ser agora, isto vai demorar tempo, certo. Tudo isto. Bom, mas eu diria que é relembrar que a NATO tem uma força de dissuasão. E a NATO, ao longo do tempo, esqueceu-se um pouco disso. E é muito importante a dissuasão para, sobretudo, mostrar um sinal a Vladimir Putin que gosta da relação de forças, que ele atacou a Ucrânia, mas que, cuidado, não pode ter outras ideias na cabeça, porque não sabemos, afinal, o que é que Vladimir Putin tem na cabeça, e até na própria Ucrânia. Não sabemos exatamente o que ele quer. E é, de facto, esta força de dissuasão, esta resposta da NATO que era preciso para restabelecer um pouco a relação de forças com Vladimir E outra Putin. coisa mais, que na cimeira de Lisboa, de 2010, abriu-se a mão ao relacionamento com a Rússia. Lembro-me perfeitamente de fazer crónicas sim, a na Rússia COPE. foi considerada parceira ativa da NATO. Lembro-me perfeitamente Exatamente. desse momento. E que aconteceu em Madrid? Foi a reversão completa Ao desse contrário, conceito. Exatamente. a Rússia, inimigo número 1 da NATO. Mas quem poderá muito melhor do que nós saber o que passará na cabeça de Putin e como é que esta cimeira também foi encarada do lado da Rússia é o Vitaly Gnatiuk, que temos aqui em estúdio. Vitaly, pessoalmente, como é que vês esta evolução que a própria NATO tem tido face aos acontecimentos na Ucrânia e como é que tudo isto é visto também do lado de lá, em Moscovo? Sim, portanto, eu estou de acordo com Olivier, com aquela situação que ele descreveu, que realmente... Em chamar idiota a Putin. Não, isso que acho que é uma ofensa para a principal personagem do grande romance de Dostoiévski, sim. Portanto, é uma pessoa muito... Quer dizer, com todo o mal que tem, portanto, é uma pessoa que tem lá na cabecinha tantas baratinhas, como se costuma dizer em russo, que é difícil prever o que é. Mas a ideia principal dele é acabar com a Ucrânia. Portanto, é isso que surgiu naquela cabeça já em 2004, desde a primeira ofensa que o povo ucraniano na altura sofreu com a ocupação da Crimeia, mas no Ocidente... Não, 2004 ainda. 2004, sim. Durante a primeira revolta contra o candidato apoiado pela Rússia, que de repente, quer dizer, que venceu supostamente, mas diferentemente da Rússia, o povo ucraniano ficou escandalizado com o nível das falsificações e surgiu aquele primeiro Maidan. Primeira revolução. sim. Mas depois tudo o que se passou nos últimos quase 20 anos desemboca então nesta guerra a que estamos a assistir. No Ocidente há muitos especialistas que consideram que a Rússia pode dar-se por satisfeita se ocupar o Donbass e depois iniciar negociações com vista a uma eventual paz. Acreditas que a Rússia fica por aí ou quer ir mais longe? Não, é preciso tirar algumas lições. Claro que a história não nos ensina nada, mas é preciso pelo menos tentar tirar algumas lições. Portanto, o facto de o Sr. Hitler ter recebido uma boa parte da Checoslováquia na altura e da Áustria, e toda a Áustria, quer dizer, não deu para nada. Portanto, a guerra começou na mesma. Mas parece-te que a NATO está nesse papel nesta altura ou está a reagir, apesar de tudo, de uma forma mais reforçada e unida do que aconteceu aos países europeus na altura? Sim, palavras são boas, palavras são bonitas, mas interessam as ações. Portanto, e eu acho que esse nível de ajuda é muito, muito lento em comparação com as necessidades. Vitaly, antes de comenzar este programa, que estamos en directo, comentabas como é que foi a túa saída da Rusia e os nosos ouvintes, acho que non sei se saben, mas tú és ucraniano. Entón, como ucraniano que esteve a morar na Rusia até há 3 semanas aproximadamente, como é que viveste isto que aconteceu no teu país? E o que é que te levou já agora a sentir necessidade de sair da Rússia?
Portanto, porque a situação que se tornava cada vez pior, portanto, a campanha anti-ucraniana começou há 20 anos, é preciso dizer, quase 20 anos. Logo depois de 2004, pouco a pouco, e nos últimos 10 anos, um pouco antes da Crimeia, portanto, já acelerou de tal modo que muitas pessoas, a priori inteligentes, se tornaram vítimas desta campanha, porque, quer dizer, quem costumava ver televisão russa, na sua maioria esmagadora, deixou de ter miolos na cabeça, a meu ver, porque pessoas, até uma das minhas colegas com quem há 4 anos eu trabalhei durante a visita de um presidente lusófono, e me parecia normal, portanto, no início da guerra, escreveu-me coisas completamente... Mas que é o que se explicaba, que é o que se noticiaba na Rusia, porque saíran os principais órganos de comunicación social internacionais, e nós desde este lado non sabemos moito ben que é o que se está... Que é que o cidadão médio russo, exatamente, no fundo, está a ouvir, sabe do que está a acontecer na Ucrânia. Isso é. Aquele cidadão russo que quer saber acabará por encontrar todas as explicações e informação necessária, só que a televisão, o maior meio, é a televisão. E a televisão, já desde 2004, toda pertence ao regime de Putin. Portanto, todos os canais, principais canais e não principais também. Hoje em dia, o controle absoluto. E a primeira coisa que ele fez, depois de ter chegado ao poder, acabou com a televisão minimamente independente. E por isso... televisão e jornais e rádios. Isso já se... Havia uma emissora de rádio, 1h30, porque outra só tinha noticiários, mas de qualquer modo ainda se podia daqueles noticiários saber qualquer coisa. Mas estava eu a dizer... Ou seja, hoje só há a versão oficial, no fundo, a circular na Rússia. Oficial, mas o que é que dirias? A maioria dos russos acredita nessa versão oficial? A maioria acredita. A maioria acredita. Eu estava a falar daquela senhora que acabou por dizer que tudo o que faz o Putin é muito certo, e quando eu disse que queria ir para Portugal, não, que como é possível ir para aquela gente ignorante e agressiva, imagine. Ignorante também. Portugueses não são mais ignorantes do que os russos, ucranianos ou norte-americanos. São menos agressivos. Mas agressivos! Vitaly, é isso que me fascina, é a questão que hoje em dia, no Ocidente, existe o politicamente correto que diz neste momento o seguinte: Putin mais ou menos é um mauzinho, mas o povo russo não o apoia. Isto é o politicamente correto. E acontece, eu pessoalmente nunca acreditei, se não és consigo, nunca acreditei nesta versão do politicamente correto. Não acredito nisto. O Instituto Levada, que você conhece, que é um dos raros institutos mais independentes, entre aspas, na Rússia, todos os estudos que fizeram mostram, o Instituto Levada, que a maioria do povo russo apoia Vladimir Putin. A minha pergunta é: você sentiu claramente na Rússia este apoio, ou então é muito mais complexo do que isso? Não, quer dizer, claro que, a meu ver, a maioria agora deve apoiar. Sim, portanto, a percentagem é inútil falar, porque, quer dizer, num país como a Rússia é impossível fazer um inquérito normal. Portanto, isso... Pessoas têm medo por simplesmente de abrir a boca, porque agora até nem se pode chamar guerra a guerra. Portanto, se tu chamares... Sim, é uma operação especial. Sim. Portanto, multas, prisões. Chegou-se ao ponto de que uma semana antes da minha partida, uma menina apareceu lá no centro de Moscou levantando os braços, supostamente tendo um slogan qualquer. Então, no protocolo da polícia, que aprendeu e depois multou, foi escrito que levantou os braços mostrando um slogan virtual com palavras antigovernamentais. E como é que foi a tua saída
da Rússia. Como é que conseguiste sair? Portanto, há ainda algumas companhias aéreas que ainda funcionam, tipo para a Turquia, Sérvia. No meu caso foi o comboio até a fronteira com Letónia, comboio e autocarro, e depois passei como justificando a minha saída. E como justificaste? Eu aqui participo numa conferência sobre metodologia de ensino de português como língua estrangeira. Porque convém explicar que o Vitali é professor de português em Moscou, faz traduções, para além de ser correspondente da Renascença, e portanto também estas amizades e ligações com Portugal, neste caso, revelaram-se bastante úteis, não é? Vitali, considera ou não que esta guerra também é, portanto, toda a gente diz, ok, é uma guerra política, geopolítica, etc., mas considera ou não que também é uma guerra ideológica? Vou dar um exemplo. Nos americanos, quando atacaram o Iraque, havia por trás também uma ideologia dos conservadores americanos, e no caso da Rússia, eu já falei daqui deste homem que é Alexander Dugin, que é um dos grandes ideólogos, de Vladimir Putin, que considera que o Ocidente está na decadência. E esta ideia da decadência do Ocidente, que partilha também por Xi Jinping, a mim dá-me a impressão que também estamos perante uma guerra ideológica. Sim ou não, na sua opinião? Sim, de certo modo, mas quer dizer, a ideologia de Putin praticamente não existe, pelo menos lá dentro do país. Quer dizer, ele tem algumas ideias e eu estou de acordo com a sua opinião. Está muito influenciado por toda essa, por este grupo de Dugin e Malofeev e outros, etc. Aqueles chauvinistas russos mais diria radicais. Mais radicais, sim, portanto. Mas, no fim de contas, a única coisa que ele quer partilhar o mundo com os norte-americanos. Supostamente não gosta deles, mas as famílias antes viviam lá e muitas famílias dos oligarcas russos continuam a viver aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos também. E ele quer partilhar o mundo, fazer uma nova Yalta. Quer dizer, vocês lá podem voltar fazer... a 1945. Sim. Ou até mesmo, já se falou há 2 semanas que ele falou que deu a entender que é uma espécie de Pedro Grande. Mas, Vitali, no Ocidente está também formada um pouco esta ideia de que Putin é a origem de todos os males e que se, de alguma forma, o atual presidente russo desaparecesse, poder-se encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. É só Putin que está em causa? Não, mas isso, não só Putin, mas se ele desaparecesse, isso vai ajudar muito na solução do problema. E a relação com Xi Jinping, com a China, porque uma das coisas que se tem falado a raiz da cimeira da NATO, que terminou ontem em Madrid, é precisamente que esta união da NATO, esta união dos líderes, que ficou agora muito mais compacta depois desta cimeira de Madrid, que agora há um perigo que Putin se aproxime ainda mais a China. Isto pode ser possível? Xi Jinping, como é que está? Como se está a ver essa amizade desde a Rússia? Não, eu acho que do ponto de vista da China, a Rússia é tão insignificante para os chineses que eles não precisam da Rússia. Porque eles já, de facto, possuem a maior parte da Sibéria, portanto eles recebem mas precisam minérios. Que a Rússia não perca a face na Ucrânia porque, em função da questão de Taiwan, a China não quer que a Ucrânia venha a vencer. Sim, então, por isso que eles têm essa posição tão prudente em relação à guerra, não dizem coisas, etc. Por isso não se sabe o que pode acontecer, não? Sim. Havia um escritor búlgaro que dizia, que esta semana, que disse algo que eu achei incrível, porque não é a primeira vez que eu ouço isto, que é Vladimir Putin conseguiu também estragar tudo o que existia do ponto de vista cultural, ou seja, ainda há havia uma ligação fortíssima, não só na Ucrânia, em outros países do leste, à cultura russa. Também a língua russa, portanto, são povos que têm muito a ver culturalmente. E ele conseguiu, com esta guerra, estragar, de uma certa forma,
todas estas ligações que ainda havia com o mundo russo. Partilha esta opinião ou não? Sim, e a meu ver, portanto, lutar ou pelo menos desejar a vitória da Ucrânia, a vitória em todos os sentidos da Ucrânia nesta guerra, esse também ao mesmo tempo, a meu ver, significa desejar o bem para a Rússia. Porque só ficando sem Putin e sem todo aquele grupo que está em torno dele, mais obscurantista, grupo absolutamente que vê a Rússia como se estivéssemos a viver lá no século XVIII ou XIX. Portanto, Putin, que supostamente começou a guerra lutando contra o nazismo, não sei onde encontrou lá na Ucrânia, ou pelo menos pelo mundo russo, Ruski Mir, o chamou. No fim de contas, está a bombardear as cidades que predominantemente estão habitadas pela população etnicamente russa, onde se fala russo, e agora muita gente conhecida por mim lá na Ucrânia, que antigamente falava russo, agora passou para o ucraniano. Para eles é uma questão de princípio. O próprio Zelensky e a sua família. Começam até tiram os nomes de Leão Tolstói, coitadinho, nem Dostoiévski, porque agora, claro, ninguém quer andar pelas ruas com nomes russos. Já que a Begonha falou aqui de Volodymyr Zelensky, como é que vês o papel do presidente ucraniano? Até que ponto é que ele terá sido ou não excessivamente otimista ou até ingênuo no relacionamento com a Rússia no período que antecedeu a invasão? Quer dizer, eu tenho uma certa contribuí de certo modo para a vitória dele, porque desejei-lhe pessoalmente, esperando o elevador em que cruzaste com Zelensky no elevador. Sim. Foi em setembro de 2018 e então estive ali com a minha irmã mostrando-lhe a capital ucraniana e de repente acabamos por viver no mesmo edifício onde está a sede da companhia de Zelensky. Nessa altura ele era um ator. Era um ator, conhecido. mas já se começou a falar de que supostamente, como ele antes tinha interpretado o papel... Aquela série que agora pode-se ver na Netflix. Pode-se ver. Sim. Já teria ambições políticas. Portanto, desejei-lhe boa sorte. Mas acontece que, claro, que ele inicialmente foi quer dizer, inexperiente, não criou uma equipa, portanto... Mas progrediu até ponto de ser agora um dos ucranianos mais ucranianos. Mas desde o seu ponto de vista o está a fazer bem? Os ucranianos estão unidos em torno a ele? Porque a imagem que temos desde fora é que sim. Mas... Bem ou mal, quer dizer, de qualquer modo, ele está a fazer muito mais do que era possível esperar dele. Sim. E a questão que estará possivelmente na mente também de quem nos está a ouvir é como é que imaginas que esta guerra vai acabar? Ui. Isso depende, quer dizer, eu queria que acabasse... Não é quando, não é quando. Sim, quando isso não se sabe. Que tudo voltasse no que diz respeito às fronteiras até 2014, e isso seria normal, porque é preciso respeitar os acordos internacionais, sem isso a humanidade não poderá viver. E espero que a Rússia também se transforme num país democrático, porque o povo russo também merece uma vida normal. Todos esperamos isso, no fundo, que os russos possam viver como o resto dos europeus, que no fundo também a Rússia, convém não esquecer, pertence à Europa, apesar de ser um país euroasiático. É o que todos, claro, desejamos, que a guerra o mais depressa possível termine e que seja possível encontrar uma paz duradoura e uma Rússia que também ela entre no concerto das nações. Penso, Paulino, que antes de avançarmos convém lembrar uma vez mais que este programa, visto de fora, que aqui fazemos todas as sextas-feiras com Olivier Bonamici e Begonha Inigas, é uma parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Faltam 14 minutos para as 11 da manhã. Sim, eu gostava também de, não limitar este programa ao tema Ucrânia, apesar da visita do Vitaly Ignatiuk, porque também por cá tivemos uma semana muito agitada, embora, claro, a um nível muito diferente, mas com uma crise política no governo criada pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que em 24 horas publicou e revogou um despacho sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa, com uma solução que previa obras em Montijo e também em Alcochete. Olivia, há muito tempo que não vivíamos aqui um episódio tão palpitante na política portuguesa. Percebeste verdadeiramente o que aconteceu e a quem é que devem ser assacadas as principais responsabilidades? Não percebi nada, vou ser honesto, ou seja, a decisão é de quem? Quando o Pedro Nuno Santos diz que pronto, a decisão é um despacho, depois António Costa deixa entender que ele não sabia. Eu acho que há coisas que ainda não estão bem explicadas, mas que eu sei que o Miguel Coelho vai fazer uma investigação em breve acerca disso, vai resolver isto. Aqui vai dar Renascença. O que é inacreditável é que agora é uma imagem péssima. Muitas vezes tu fazes uma pergunta, será que, perante um erro do governo, será que a imagem de Portugal está manchada? E muitas vezes eu respondo, não, porque a pessoa é uma tendência para exagerar aqui, que é lá fora, o que é que vão dizer de nós? Eu digo muitas vezes, não. Mas desta vez, a resposta é sim. A imagem fica manchada. Quando há uma notícia sobre o aeroporto, que é Montijo Alcochete, porque importa Alcochete, lá fora ninguém sabe o que é Montijo Alcochete. Ninguém. Bom, mas, ok, no aeroporto, notícia, Portugal, e depois, não, afinal, não. Isto é surreal. Ou é outra preocupação que há neste momento, para mim, que é o governo está em pânico, porque há Marta Temido, que está no fio, também. Pedro Nuno Santos está mais do que por um fio. Apesar da maioria absoluta. Sim, exatamente. Isto não é uma boa imagem. E só para terminar, deixar a palavra vergonha, uma palavra de Rui Tavares, do livro, que diz que, afinal, o governo quer governar ou fazer oposição a si mesmo. É exatamente isto. O governo está a fazer, do tipo, como não há quase oposição, gostamos da maioria absoluta, vamos fazer a oposição entre nós. Uma pergunta para sim ou não e para passar à Begonha. Em França, um ministro que se visse num caso semelhante ao de Pedro Nuno Santos, continuava ou não no governo? A França não há nenhum modelo no que diz respeito a isso. Sim, e Espanha? En España algo así, é dizer, isto en España eu acho que era xa directamente o que nos chamamos cese. É dizer, isto de se dimitir, cese directamente do primeiro ministro, porque a oposición sería implacável. Sí, sería non se aguantaría. Mas outra coisa, ontem precisamente cando estábamos a preparar o programa, surxiu toda esta polémica e entre todos falábamos, se dimitirá, non se dimitirá ou será dimitido o Pedro Nuno Santos pelo Costa e todos apontábamos a que sí, mas eu dicía unha coisa, todo aponta que sí, e falaba con o Miguel, mas Portugal é imprevisível. E entón esta é das coisas que desde 2013 non vivíamos en Portugal. Que aconteceu en 2013 por estas datas? A demissão irrevocável do Paulo Portas. Sim, mas nesse caso, o Pedro Passos Coelho esteve na altura. Mas neste caso, como dicía o meu colega e amigo Olivier, aqui nas entrelinhas há muita coisa que não sabemos. Mas há uma coisa que já não fica nas entrelinhas, é que o Presidente da República disse que a responsabilidade é toda agora de António Costa. Então aqui há muita coisa que vamos a ver, vamos ter de estar muito atentos nos próximos dias, porque a ver que acontece, se não vai haver uma remodelação obrigatória, que vai ser mesmo obrigado o António Costa a fazer uma remodelação em breve no governo. O que me parece que vai acontecer é que em vez de Portela mais um, vamos ter Costa menos um. Ou menos dois, ou menos três. Ora, e mesmo... Diga. Uma observação lá da terra do Dostoiévski, que lamentavelmente, quando se pensa em construir 3 aeroportos, valia a pena talvez começar um arco de Noé. Bom, muito bom. Muito bom. Bom, mesmo sendo uma edição especial do Visto Fora, com a presença do Vitaly Ignatiuk, não podíamos deixar de ter o habitual desafio semanal da língua portuguesa, é o nosso inimitável Índice de Tugalidade. Índice de
Tugalidade. As regras são muito simples, só é preciso acertar no significado de uma expressão tipicamente portuguesa. Com a Olivier e a Begonha é assim, às vezes pensamos que é difícil e acertam à primeira, outras é exatamente ao contrário. Veremos hoje, para o Vitali até é capaz de ser mais fácil, não é? Porque se especializou em traduções e aulas de português, mas veremos quem é que acerta. E a pergunta desta semana é: o que quer dizer assinar de cruz? Assinar de cruz é assinar cheque En branco. em branco. Vitali. Vitali? Assinar de cruz. É difícil, verdade, Vitali? Assinar de cruz é... Da cruz não assinar. Assinar uma coisa Assinar- errada, optar por uma coisa errada. Assinar de cruz. Assinar de cruz é... Ao Como não- contrário. Como não temos Mentira, muito tempo, não, vocês não vão mentira. chegar lá. Não, eu penso que o Olivier, O Olivier não esteve- andou longe. Não com a andou cena do longe, cheque, sim. mas é assim. Um cheque em É branco? concordar com alguma decisão sem refletir sobre ela ou sem sequer saber do que se trata. não é? Cheque em branco? Isso É praticamente um cheque em basicamente branco. é isso. Sim, sim, sim. Basicamente Pronto, é isso. Não é? Olivier, Antigamente em Portugal, e não só, você- grande parte da população era analfabeta e quando era preciso assinar, limitava-se a desenhar um X para validar um documento e a expressão ficou então assinar de cruz. É como assinar de olhos fechados, que é outra frase que quer dizer praticamente o mesmo. Ora, esta é uma coisa que os ucranianos têm sempre recusado, que é assinar de cruz as exigências de Putin. Para a semana, há mais índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Bom, em rigor, para cumprir o tempo, temos 20 segundos, mas vamos ao positivo e ao negativo. Começamos pelo teu negativo, Begonha. O negativo. Como é que está o tema da saúde en Portugal? É dizer, cada día que pase é pior. Semana pasada falábamos das greves e agora eu non me imagino estar grávida neste momento, ter de ir a un centro de saúde, estar pendente cando unha muller está grávida, está moito sensível, pode ter cualquier tipo de urxencia. A situación da saúde en Portugal, das Num dos consultas... países com mais baixa taxa de natalidade do Mas mundo. isto é moito, moito preocupante e isto é unha urxencia, mas unha urxencia que non sei o que vai facer o goberno, mas non sei qual é que vai ser o seguinte episodio disto. E o teu negativo, O meu Olivier? negativo tem a ver com uma tendência em Portugal que há cada vez mais pessoas que têm menos paciência, que têm menos sentido de humor. O que é que eu digo? Porquê é que eu digo isso? Há cada vez mais humoristas que estão a ser criticados em Portugal, e não só, é uma tendência europeia. Antigamente podíamos brincar de tudo. Uau, nos anos 80, 90, que tempo de liberdade. Hoje em dia somos acusados de ser racistas, homofóbicos, ou anti-alentejanos, ou anti-algarvios, ou anti-tudo, por qualquer brincadeira. E os humoristas estão a ser cada vez mais atacados, e afinal eles querem brincar. E quando não ofensas ninguém, claro, às vezes tu estás a pisar o risco. E é isto que há pessoas que admitem cada vez menos, infelizmente, porque o humor é importante. É bem observado precisamente no Dia Internacional da Piada, que se celebra hoje. Vamos ao teu positivo, Begonha. Pois o positivo ten a ver con que cando os pais se unen as coisas saen moito ben. E há uns días, no colexio dos meus fillos, dois fillos, o Instituto Español de Lisboa, a Asociación de Pais e Mais organizou unha festa de fin de ano lectivo maravillosa. Antes estaba a ouvir ás 3 da mañá, estaba a ouvir a Inés a falar da festa do colexio dos seus fillos e estaba a dizer, eu teño de explicar como é que foi a festa do colexio dos meus fillos. Tamén tivemos bifanas, tamén tivemos comida, tamén tivemos palco coas crianças a cantar, tamén tivemos os pais e as mães moito felices e, sobre todo, sintonía e união. E iso é fundamental. E o teu positivo, O meu Olivier? positivo é um homem que gosto cada vez mais dele, sempre o gostei, mas para mim, é o cúmulo da inteligência em Portugal, o cúmulo da cultura, o cúmulo da classe e, antes de tudo, a elegância. Este homem chama-se Hermano José. Eu diria que é, para mim, um gênio, mas não é só um gênio. É o que eu chamo a elegância no seu esplendor. E para mim o positivo da semana é Hermano José, que cada vez mais, como nós, envelhece um pouco, cada vez mais brilhante se torna, na minha opinião.
Muito bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel e muito especialmente a ti, Vitali, obrigado pela presença neste Visto de Fora. Foi bom conhecer pessoalmente Obrigado, uma voz que eu ouço há muitos anos aqui na Renascença e que a paz regresse em breve à Ucrânia. Oxalá. Bom fim de semana Um grande para abraço, todos. obrigado, Vitali. Vitali. Bom fim de semana. A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Quem vai ao